Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. Um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na nossa Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Obrigado também a você que nos assiste através do nosso site redebrasiloficial.com.br e também através do YouTube, youtube.com/assunto do dia e /Rede Brasil Oficial, que é o nosso canal. Você fica por dentro de tudo que a gente discute aqui, não só no programa, mas também toda a programação da Rede Brasil de Comunicação está disponível no YouTube, youtube.com, e lá você coloca a Rede Brasil Oficial e fica por dentro de tudo. Só mais uma coisa, avisa todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que hoje o programa ele está imperdível. Aqui no nosso estúdio vamos bater um papo sobre síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, que é o estado físico, emocional e mental de exaustão, resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes e estressantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade, especialmente nas áreas de educação e saúde. E para falar sobre esse tema conosco aqui no nosso estúdio, eu já apresento a você que está em casa o nosso primeiro convidado, o Paulo Gomes. Paulo Gomes, ele é psicólogo da Faculdade Pernambucana de Saúde. E daqui a pouquinho a gente escuta aqui o nosso convidado que vai trazer, além de orientações, muitas dicas para você que está em casa, está no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. E você sabia que a principal causa da síndrome de burnout é justamente o excesso de trabalho? A síndrome, ela afeta 30% dos trabalhadores brasileiros. E será que as férias, elas não resolvem, esse esgotamento? Vamos saber isso a partir de agora numa reportagem muito especial. Fique muito atento às seguintes informações. Acompanhe. Cansaço físico e mental excessivo, insônia ou dificuldade para dormir, dificuldade para manter a concentração, dor de cabeça e dores musculares, constante sentimento de negatividade, estão entre os sintomas da síndrome de burnout, que foi inserida na lista de doenças do trabalho pela Organização Mundial da Saúde em maio deste ano. A classificação da OMS leva em conta o esgotamento profissional provocado pela síndrome, que está presente em 3 de cada 10 pessoas inseridas no mercado de trabalho e pode afetar 33 milhões de brasileiros. Segundo esta psicóloga, a exaustão é geralmente provocada pela pressão excessiva por resultados que nunca são reconhecidos pela empresa ou pela chefia imediata e gera insatisfação. É um esgotamento físico e emocional ligado ao trabalho. Então, alguém que está trabalhando muito, não tem reconhecimento no seu trabalho, não tem uma contrapartida, não tem uma diversão, não tem nada, só a pressão do trabalho no dia a dia, muito pressionado, muito cobrado. Então, ele desenvolve ao longo do tempo um esgotamento, tanto físico, é uma fadiga, é um cansaço absurdo, é uma insônia, é tristeza, tem até sintomas gástricos, de enjoo, de gastrites, várias doenças somáticas e também uma dificuldade de se relacionar. Fica alguém irritadiço, agressivo, impaciente. Então, esse conjunto de sintomas, estando vinculado ao trabalho, caracteriza a síndrome de burnout. Férias não resolvem. A síndrome de burnout é mais do que um cansaço natural por um ano de trabalho. O ideal é saber o momento certo para procurar ajuda e avaliar até que ponto vale a pena permanecer ou arriscar uma mudança profissional. Como é um adoecimento voltado do trabalho, o que é que ele pode fazer? Num primeiro momento, um profissional de RH, que o próprio profissional de RH da empresa pode encaminhá-lo. Se ele já tiver, ele procura um posto, o médico, aí ele vai. Pode ser um clínico geral, pode ser o psicólogo ou o psiquiatra. Essa legislação trabalhista encara sobre doença, existe benefício, ele tem o direito de se afastar, ele tem o direito da licença médica e ele pode ir encaminhado para aí vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra e ele encaminha para a empresa, ele fica em afastamento para tentar se tratar do burnout. Seria o seguinte, você sai para o seu trabalho, quando você não consegue ter prazer no seu próprio trabalho,
quando a ida para o trabalho se torna um verdadeiro martírio. Quando você está no local apenas para ganhar dinheiro, nada mais. Ninguém lhe reconhece, não há uma motivação, não há uma sintonia, não há um trabalho de equipe, não há algo produtivo que desenvolva o indivíduo no lado pessoal, só mecânico. É como se fosse um robô para conseguir metas, conseguir objetivos e gerar número. Os mais jovens também estão sujeitos à exaustão profissional devido à pressão pelo sucesso. A ideia de que a carreira profissional deve decolar até os 30 anos pode ser uma porta para a frustração, segundo a especialista. Ela explicou que é fundamental ter momentos de lazer, além de encontrar prazer no trabalho, uma espécie de válvula de escape para não explodir com a pressão. Pressão não é ruim, contanto que o indivíduo tenha uma válvula de escape. É só a gente pensar numa panela de pressão, né? Se você não tiver aquele pitinho que faz para sair o ar, a panela explode. Então é assim, você pode ter um trabalho que lhe pressione, mas se você tiver uma qualidade de vida, um lazer, alguém que você vá, que divida, que você consiga contrabalançar, não, mas se for só a pressão, aí sim, ele tem que parar e ver se aquilo é bom para ele ou se ele tem como procurar uma outra opção. Tem que sim procurar, né, outra opção ou ter esse escape, né? Esse escape pode ser um lazer com a família. As férias, a gente viu que as férias não resolvem esse esgotamento, então muita atenção aos sinais e sintomas. Vamos falar muito aqui no decorrer do nosso programa. É muito importante que você preste atenção porque essa síndrome está presente em quase 30% dos trabalhadores do nosso país. Então, todo cuidado é pouco. Tem diagnóstico, tem tratamento, mas será que tem cura a síndrome de burnout? Vamos te responder daqui a pouquinho. Vamos ouvir também daqui a pouquinho o nosso convidado, mas agora a gente quer ouvir você que está em casa nos assistindo. E você vai ligar para a gente a partir de agora e a gente vai ouvir você responder a nossa pergunta, isso mesmo, a enquete do dia. E a enquete de hoje é muito simples, olha aqui, nossa enquete vamos lançar a partir deste momento. A gente quer saber se você que está em casa se desgasta emocionalmente no ambiente de trabalho, sim ou não? Você se desgasta emocionalmente no ambiente de trabalho? Liga pra gente, participa aqui do programa 3424-1547, é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível para você ligar pra gente, responder nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade de mandar sua dúvida sobre o tema. Liga também no 3424-1977. São 2 números, você liga, participa aqui do nosso programa. E se você tem acesso à internet, entra na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, você acessa, deixa o seu depoimento, deixa também a sua pergunta, daqui a pouquinho vamos responder tudo ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, participa também, manda aí muitas perguntas, 99209-4819, sua dúvida será respondida daqui a pouquinho, o nosso convidado, ele terá o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, o diagnóstico da síndrome de burnout é feito por profissional especialista após uma análise clínica do paciente, mas muitas pessoas não buscam essa ajuda médica por não saber ou não conseguir também identificar todos os sintomas e por muitas vezes acabam negligenciando essa situação sem saber que algo mais sério pode estar acontecendo. O psiquiatra e o psicólogo são profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento conforme cada caso. Então vamos ouvir agora o nosso especialista de hoje. Quero dizer desde já que você é muito bem-vindo aqui no nosso espaço, Paulo Gomes, ele que é psicólogo da Faculdade Pernambucana de Saúde. Fique muito à vontade aqui no nosso espaço. Seja bem-vindo. Obrigado, Valdo. É um prazer estar aqui. Para falar de um tema muito atual que tem preocupado não só, os jovens, que está em incidência cada vez maior nos jovens também, que estão ativos no mercado de trabalho, como as pessoas também mais experientes. É um problema, que atinge cerca de 30% dos trabalhadores aqui do nosso país. Tem vários motivos que levam a pessoa a desenvolver essa síndrome. Quais os principais a gente poderia começar destacando para quem está em casa ficar atento e tentar evitar algumas situações, Paulo? A gente observa bastante a sobrecarga do trabalho, Então, constantemente, profissionais que estão na área de saúde, como médicos, enfermeiros, professores que estão na área da educação,
policiais militares, bombeiros, que estão lidando com constantes pressões do dia a dia, são propícios a desenvolver alguns sintomas que são característicos, como foi mostrado na reportagem. A gente falou de síndrome, né? Síndrome do esgotamento profissional, síndrome de burnout. Falamos também, né, que é uma síndrome muito comum. Síndrome é doença? Tem uma diferença? É um problema psicológico? Não é? Como é que a gente também explica essa questão de chamar, né, a síndrome ou esgotamento profissional ou até mesmo síndrome de burnout? É uma doença ou não? É uma síndrome? Tem diferença? Síndrome de doença? É considerado um transtorno mental em si, tanto que é reconhecido pelo Ministério da Saúde como um transtorno mental que é relacionado à prática laboral, à prática do trabalho, e isso também, como foi dito, acaba acarretando também um afastamento do profissional das suas atividades em si. E tem alguns momentos assim, em uma espécie de gatilhos para esse problema? Sim ou não? Como é que a gente poderia também mostrar para quem está em casa, né, de que algumas situações podem transparecer ali que a pessoa está precisando de ajuda? Porque é fácil identificar ou não é? Para a pessoa que realmente sofre da síndrome em si é mais complicado. Normalmente quem observa são as pessoas que estão à sua volta, então familiares, amigos, algumas pessoas também do próprio trabalho, começam a apresentar um humor mais irritadiço, uma mudança de humor brusca, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de nervosismo, uma baixa autoestima, um pessimismo também presente que acaba sendo não reparado por ele, mas por outras pessoas que estão à sua volta. Vamos falar mais de sintomas para a gente compreender melhor e ajudar quem está em casa que está passando pelo problema, né? Ou tem algum parente, algum amigo que está passando por uma situação. É muito importante você saber identificar os sintomas para procurar ajuda de um especialista, porque é preciso sim ter esse diagnóstico com um especialista. Aquele que vai fechar o diagnóstico para passar o tratamento, que são terapias, e daqui a pouco a gente vai entender mais também essa questão do tratamento. Em relação aos sintomas, Paulo, vamos ver aqui na nossa tela, você vai nos explicando. Ausências no trabalho é um sinal e um sintoma de que aquilo não está mais prazeroso, está se tornando um tormento. E essas ausências, né, a gente explica como? São atestados ou são faltas sem justificação? As faltas elas começam a ficar mais presentes em decorrência dessa sobrecarga, né? Então, você pode observar que tem algumas que pode ser por conta de um mal-estar, alguma coisa que você não está se sentindo bem, e a partir disso você começa a faltar mais no trabalho, e também a prática laboral ela não começa a se tornar tão prazerosa assim para a pessoa que sofre dessa síndrome. São faltas sem justificativa, São né? faltas sem não justificativa. Justifica, ou então em alguns casos pode ser um excesso também de atestado médico que esse profissional começa a entregar na empresa para se ausentar por conta que aquilo ali não é mais interessante para ele? Sim, isso aí a gente observa das mais variadas causas. Mas como a psicóloga falou na reportagem, problemas gastrointestinais também são presentes, muito marcantes também. Então, aquela gastrite não de um caráter em si, mas caracterizado por alguma patologia, mas por um fator emocional que em si pode desencadear isso. Por conta de dores de cabeça que são frequentes, um mal-estar, tensões musculares, também pode ser um dos fatores que podem ser identificados nisso. Na sequência, a gente vê também a agressividade. Essa agressividade como sinal e sintoma da síndrome de burnout. É só em casa ou só no ambiente de trabalho, ou nos dois ambientes podem acontecer episódios de agressividade? Nos dois ambientes é bem marcante, tanto na forma que você vai lidar com o outro, falar com o outro, isso é algo presente bastante na fala do profissional que sofre dessa síndrome. Aí tem uma diferença da agressividade para a irritabilidade que aparece aqui já no finalzinho da nossa tela. Tem a diferença de um para outro? A irritabilidade você percebe mais no humor, então aquele humor mais impaciente, mais irritável com outra pessoa. A agressividade parte mais para o ato em si, a fala, a forma de tratar, a maneira de agir. E pode, em alguns casos extremos assim, chegar a uma agressão física, por exemplo? Dependendo do nível que essa pessoa se encontra, pode ser que sim. Infelizmente pode acontecer um episódio como esse, Isso. né? Aí a situação complica ainda mais, porque essa pessoa não procurou ajuda, que isso fique bem claro. Isso. É possível ter esse tratamento e voltar à normalidade. Sim, com certeza. Próximo passo fala sobre o isolamento no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho também até na própria casa e no círculo de amizade, né? A gente percebe que não é uma síndrome que se restringe ao estresse da prática de trabalho, mas ela tem uma repercussão de uma maneira geral na vida desse sujeito. Então vai desde o ambiente de trabalho, como no círculo de amizade, no círculo familiar, nas relações afetivas deles. Então, esse isolamento ele acaba sendo caracterizado como um distanciamento dessas relações de trabalho, então não tem mais aquele todo entrosamento com a equipe de trabalho e tudo mais. Também com os seus familiares, observa-se esse distanciamento das relações, de estar em momentos prazerosos com eles, de desfrutar da companhia deles.
Aí no caso do isolamento, né, é porque a pessoa acha que não está sendo mais útil naquela profissão, naquela ocupação, ou não, ela quer se isolar e não quer mais contato com as pessoas por simplesmente não querer mais trabalhar? É por conta de não se sentir mais útil ou tem outras relações, essa questão do isolamento, para a gente compreender um pouco melhor? Diz também disso, dessa questão dessa utilidade no trabalho, se, como foi dito, não tem esse reconhecimento muitas vezes por parte dos gestores, então acaba se sentindo não útil naquele ambiente e aí acaba retraindo seu comportamento em relação a esse fator. E no caso do isolamento é ficar na mesma mesa que a pessoa senta, né, sem ter muita conversa com o amigo da mesa ao lado, então, porque não é sair dali, pegar uma cadeira e colocar no canto da parede. Esse isolamento não é dessa forma, né, pra gente explicar melhor para quem está em casa. Não, é em relação a ficar mais introspectivo, mais com ele mesmo, mais guardado, não ter aquele diálogo que é comum que a gente observa dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. Mudanças bruscas, né, de humor também é algo muito presente na pessoa que tem a síndrome de burnout. Sim, uma hora ela está triste, uma hora ela está feliz, uma hora ela está mais o quê? Uma hora ela está feliz, outra ela está triste, então uma mudança repentina. Posso estar muito bem aqui e daqui a pouco acabar explodindo, por conta de um determinado fator que possa despertar um gatilho para essa mudança brusca. Vamos a mais sintomas, mais sinais para a gente explicar para quem está em casa. Dificuldade de concentração também é algo muito presente na pessoa que tem essa síndrome. Sim, a gente observa que essa dificuldade dele de manter a concentração em determinada atividade, seja da prática laboral. Então se distrai facilmente, não consegue manter o foco, a atenção voltada para aquela atividade em si. É algo também bastante presente, marcante. Lapsos de memória também acontecem Facilita. nos estágios iniciais ou quando a doença está um certo tempo sem atenção? Acredito que nos dois. Nos dois. Começa já a partir do início aquela dificuldade já de lembrar de algumas coisas, depois já vai começando um caráter mais cronificado em relação a isso. E aquela pressão toda, aquele estresse todo no ambiente de trabalho começa a gerar também ansiedade, que a pessoa tenta, né, imaginar, planejar no dia anterior o que possa vir a acontecer no outro dia. Aí vai gerando essa ansiedade, porque a ansiedade, pelo que eu aprendi aqui no nosso programa já, Paulo, é o excesso do amanhã. Então esse trabalhador, quando ele está com a síndrome de burnout, ele quer imaginar o que pode acontecer no outro dia. É mais ou menos assim? Isso. É importante deixar claro que a ansiedade é uma emoção natural que todos temos. Então, como você muito bem falou, ela é orientada para o futuro. Mas na síndrome de burnout a gente vê essa ansiedade um pouco exacerbada. Então essa preocupação com o amanhã, essa orientação para o amanhã, para o futuro, como é que vai ser o meu dia de trabalho amanhã, isso começa a trazer repercussões negativas para esse trabalhador que sofre dessa síndrome. Repercussões negativas só psicológicas ou físicas também? Físicas também. A gente observa que pode também ter alguma sensação de palpitação, respiração ofegante, uma tontura, a sudorese, tudo isso na decorrência dessa ansiedade. E se essa ansiedade não é controlada, pode-se... É uma evolução para a depressão, a ansiedade? Sim, a gente pode poderia ser dizer que assim? sim. Que é o próximo tópico que fala sobre a depressão, né? A síndrome de burnout pode levar o indivíduo à depressão. Aí já no estágio bem mais avançado, né, Paulo? Bem mais avançado, que a gente observa que algumas práticas laborais que trazem esse estresse todo podem acarretar numa depressão e aí o tratamento vai ser diferente. Aí vai precisar também da utilização de medicamentos, na psicoterapia que seja mais voltada para isso e tudo mais. E por fim, para a gente finalizar aqui, né, essa tela fala sobre a baixa autoestima. É uma pessoa que não se aceita? Cada dificuldade de aceitação, também da aceitação no trabalho, no papel dele, naquele desempenho da sua profissão. Aquele questionamento se será que realmente eu estou sendo útil nessa profissão? Eu acho que eu não estou sendo tão produtivo quanto eu poderia ser, não estou sendo tão... trazendo aspectos positivos para a minha equipe de trabalho, atendendo às demandas do meu gestor que ali pede. 30% dos trabalhadores aqui do nosso país estão nesse quadro de síndrome de burnout, né? É um número muito expressivo? Preocupa muito vocês da área de saúde? Com certeza, isso mostra que, como somos demandados constantemente na prática de trabalho, esse número só tem aumentado. E a gente observa isso no dia a dia, essa prática do trabalho, e quanto mais vezes a gente chega no consultório, mais pacientes chegam trazendo essa questão do trabalho interferindo no seu estado de humor, no seu estado de ânimo, nas suas atividades cotidianas, no seu relacionamento com outras pessoas e também na sua prática de trabalho. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre síndrome do esgotamento profissional.
E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do blog Minuto Saudável. O que é a síndrome de burnout? Esse transtorno psíquico causado pelo estresse constante na vida profissional reduz a qualidade de vida de quem tem a síndrome. Nos casos mais graves, a depressão, a ansiedade podem trazer sérios impactos na saúde do paciente. De acordo com dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, cerca de 72% dos trabalhadores brasileiros sofrem com algum problema causado pelo estresse no trabalho. Desses, 32% estão sujeitos a desenvolver a síndrome de burnout. É importante deixar claro que essa síndrome pode ser tratada e evitada. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas notícias da internet. A gente volta para apresentar aqui o nosso segundo convidado. Chegou reforço aqui no nosso programa, doutor Jorge Arruda, ele que é psiquiatra clínico, já está aqui no nosso estúdio e vai ajudar também a responder a sua dúvida sobre o tema síndrome de burnout, que é aqui o tema desta edição. E a gente viu, doutor, na notícia da internet que mais de 60% dos trabalhadores têm quadros ali de estresse no ambiente de trabalho. E desse total, cerca de 30% vão desenvolver a síndrome de burnout, que é um problema sério que pode levar à depressão e a depressão pode levar à morte dessa pessoa, se não cuidada da devida forma, né? A gente dá boas-vindas primeiro aqui ao nosso convidado, nosso segundo, Jorge Arruda, segundo convidado, psiquiatra clínico. Doutor, antes de responder a nossa pergunta, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Walter. Obrigado aos telespectadores, é uma honra, um prazer, agradeço o convite e dar uma contribuição também sobre esse tema tão relevante. Uma contribuição muito significativa para muita gente, doutor. Mais de 60% dos brasileiros têm episódios de estresse ali no ambiente de trabalho. Tem como não se estressar no trabalho, doutor? A vida atual já é estressante, né? Houve uma certa aceleração de todos os processos e a condição do trabalhador em relação à complexifixação que aconteceu, sobretudo em função de mudanças do pós-guerra, o surgimento da informática, não é? Então tudo isso acelerou muitos processos de trabalho. Não é? E no início desse século também, com os desenvolvimentos tecnológicos, as pessoas estão muito sobrecarregadas, assoberbadas, não é? E a condição também de cobrança natural de todo o processo de trabalho, e os trabalhadores se sentem muito pressionados. Né? Então é preciso também se desenvolver outras práticas, né, no ambiente de trabalho para tornar esse ambiente um ambiente menos estressante. Aí o que é que determina, né, de 60%, pouco mais de 60% que tem esses episódios de estresse no ambiente de trabalho, o que é que vem determinar, desenvolver, né? Dos 60%, 30%, metade ali do total do que são, né, expostos ao estresse, metade vai desenvolver essa síndrome. Aí determina o quê? É que a pessoa ela não soube lidar com aquele estresse, é porque foi muito estresse mesmo, é da profissão mesmo, é inevitável? Como é que a gente tenta explicar porque de 60%, 30% desenvolve a síndrome de burnout? Vai dizer muito respeito à forma com que esse trabalhador vai lidar com esse estresse. O estresse todos nós temos, é uma reação também nossa natural, frente a uma situação de perigo, mas a forma como ele vai lidar com esse estresse e a sobrecarga que ele vai atribuir para tudo isso vai repercutir da forma que ele vai apresentar essa síndrome ou não. É muito importante, a gente explicou aqui esses sintomas, é muito importante também a gente destacar que os sintomas eles surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro, por exemplo. E para evitar problemas mais sérios e complicações da doença, é fundamental buscar um apoio profissional assim que notar qualquer sinal, né? É muito importante você ficar atento a isso. Pode ser algo passageiro, sim, pode, um estresse passageiro, mas também pode ser o início da síndrome de burnout, então fique muito atento, porque geralmente a própria pessoa não consegue identificar e olhar para o espelho e ver que está precisando de ajuda, né, doutor? Existe uma certa resistência aos problemas, principalmente psicológicos. Então, os amigos que devem ficar atentos, os amigos do trabalho, a família, ajudam bastante nesse processo de sinalizar que ali tem alguma coisa errada?
Com certeza, Waldson. As pessoas, de modo geral, não têm uma boa percepção de si próprio. Né? Isso é próprio do ser humano. A gente consegue perceber melhor o outro. Né? Então, por isso que nós muitas vezes somos muito críticos. Né? Enfim, mas os amigos, né, as pessoas que convivem no trabalho, o chefe de setor, o supervisor, então ele percebe a mudança de comportamento. Né? E, nesse caso, é muito importante o encaminhamento para o profissional adequado, o psicólogo, o psiquiatra, às vezes, né? Porque quando a síndrome de burnout ela se intensifica, o paciente muitas vezes vai apresentar aquilo que a gente chama de sintomas ansiosos depressivos. Né? Então, se estabelece também uma síndrome ansiosa depressiva de natureza psicorreativa ao estresse, aquele estresse prolongado, né? As pressões, a competitividade nas empresas. Então, o indivíduo ele começa a se sentir sem condições. Né? E isso, no estágio final, pode levar a um quadro de depressão, que seria o quadro mais preocupante, né? Porque o indivíduo fica realmente comprometido na sua capacidade de trabalho, no seu estar, nas suas relações interpessoais, familiares, né? Na sua rede social, enfim. Então, esse comprometimento global do funcionamento do indivíduo pode acontecer. E, como já disse o Paulo, haver um recolhimento. Né? Então, o indivíduo passar o dia no quarto, não querer receber ninguém, se sentir melhor de não ser incomodado, né? Começar a ter pensamentos negativistas, inclusive com relação, às vezes, até à própria existência. Né? Ter uma síndrome de esvaziamento existencial, onde as coisas perdem o sentido, perdem o significado, perdem o prazer, o gosto, o interesse. E nesse estado de completa desmotivação, o sujeito começa a pensar também em coisas até como, se for o caso, até sair da vida. Né? Em relação à ajuda, né? Eu posso indicar, né, falar para essa pessoa que está passando por um processo como esse, ir até um clínico geral pode ser a porta de entrada para esse primeiro atendimento e após isso, esse clínico, percebendo, ele caminha até um psicólogo ou a um psiquiatra? Isso varia bastante. Né? Como a gente viu, pode ter alguns sintomas físicos, como problemas gastrointestinais, então procurar um gastro, pensando que é por conta de uma gastrite decorrente de algum fator que não seja emocional. E aí, identificando isso, também pode ser, como identificando a partir de um estresse, encaminhar para um profissional da área de saúde, que aí vai ter uma avaliação clínica melhor e entender qual vai ser a melhor forma de tratamento para esse trabalho, seja só psicoterapia ou seja um tratamento combinado com o psiquiatra, como o Dr. Jorge falou. Aí, doutor Jorge, quando se chega ao psiquiatra, é porque o estágio ali é mais avançado ou não? Em alguns casos pode-se chegar ao psiquiatra no estágio inicial da síndrome de burnout. Também pode acontecer, né? Mas normalmente ainda existe muito preconceito com relação à psiquiatria, né? Porque nós tratamos desde casos simples a casos muito graves, né? Como esquizofrenia, né? Que significaria realmente uma doença, uma condição de doença mental. Né? A síndrome de burnout, ela aponta para a possibilidade de um adoecimento mais grave. Ela é sinalizadora, né? De uma desembocadura num quadro realmente de adoecimento, né? Psíquico, emocional, sobretudo. Né? Então, assim, tudo que pode ser feito no sentido de prevenção, de promoção à saúde, as empresas, né? Sobretudo o setor de recursos humanos tem que ser mobilizado, né? Porque, assim, hoje nós falamos muito em capital humano, né? Houve um direcionamento, antigamente se falava mais nos processos produtivos, né? Mas com o desenvolvimento da informática, das relações, da comunicação, então a preocupação hoje fundamental é com o pessoal, né? Qualificar esse pessoal, fazer cursos, né? Promover a saúde dentro da empresa, dentro da organização. Isso aqui é importante. E todo mundo vai sair ganhando quando se incentiva esse profissional. A empresa ganha em melhores resultados, o profissional saudável também vai produzir mais e a família também vai ser beneficiada porque vai ter ali, né, um ente, né, um líder ali da família saudável, sem preocupações ou com preocupações, mas sabendo, né, equilibrar aquelas preocupações. Sim, é importante isso, porque a gente tem visto que
quanto o trabalhador ele tem uma boa qualidade de vida no trabalho, proporcionado pela empresa, ele vai ser produtivo e com isso a empresa também vai obter ganhos com isso, também ele vai obter ganhos com isso com uma satisfação pessoal, já que o trabalho também é uma fonte para isso. Eu acrescentaria, doutor Paulo, uma coisa importante, que assim, há uma tendência humana para os excessos, né? Isso. Já dizia há mais de 2000 anos atrás, o grande filósofo grego Aristóteles, ele dizia sabiamente, o que conduz o homem ao erro são os excessos. Então, excessos de trabalho, né? É claro que as pessoas muitas vezes são devotas ao trabalho, o trabalho é importante. Nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida, se considerarmos a carga de 8 horas né, por dia, nós passamos praticamente 1/3 da nossa vida no exercício do trabalho. E ele é extremamente importante porque significa a realização humana. Né? O fazer humano não é fácil. Né? A gente pensa, a gente elabora, mas colocar em prática é outra dinâmica. Né? E realizar é difícil. Então o trabalho é muito importante. Mas o excesso, né? O excesso de trabalho pode realmente levar a uma condição de adoecimento. Então vamos explicar para quem está em casa primeiro o excesso de estresse. Quando é que esse estresse ele para de ser normal e passa a ser excessivo, que pode ser, né, um gatilho aí para síndrome de burnout? Tem um momento que a gente pode classificar assim, até esse ponto aqui é normal. Após isso, cuidado que você pode adoecer em breve. A gente tem, dentro das pesquisas da literatura, algumas fases do estresse, né? Então tem a fase alerta, de adaptação, e a que vai passar esse considerado de adaptação para exaustão. Então até a primeira fase pode ser considerado produtivo para o sujeito, para ele desempenhar suas atividades, mas aí a partir disso, quando chega na parte de exaustão, vai começar a trazer uma série de repercussões negativas e isso vai influenciar a vida do sujeito como um todo. Porque diante do estresse, fica à vontade. Eu acrescentaria, colocando que assim, o ser humano em si, ele sempre busca uma zona de conforto. Né? E quando está nessa zona de conforto, ele não sai. Né? Então, muitas vezes, a ideia do supervisor de área é estimular. Né? E uma das formas de estimular é atribuindo responsabilidade, cobrando. Né? Só que isso tem um limite. Né? Nós não somos máquinas. Os processos tecnológicos, nós avançamos nas pesquisas, e se uma máquina produz 100 produtos em um momento, ela pode produzir 200, 500, 1000, mas assim não é com o ser humano. Né? Então esse gráfico, normalmente, na medida que o sujeito recebe pressão, ele responde de uma forma positiva, aumenta a produtividade, mas chega a um determinado momento que não adianta mais você dar pressão. Né? Você tem que trabalhar outros fatores como a motivação. Né? Porque senão o sujeito entra nessa condição de esgotamento, né? E diminui a produtividade. Ele adoece e a empresa também perde na produtividade. No caso, o estresse ajuda, né? Quando ele não é em excesso, ele ajuda a gente a se preparar, a ficar em alerta. Tem, né, uma função para nós esse estresse. O estresse é uma reação normal, como disse o doutor Paulo, de adaptação, né? Situações de pressão, né? Em que o indivíduo é estimulado, então ele responde de uma forma biológica, adaptativa, né? Inclusive com produção de hormônios, cortisol, tudo isso para poder harmonizar o indivíduo com aquele nível de atividade. Né? Mas isso há um limite. Né? Então, a partir daí, aí o indivíduo começa a ter problemas, não só de ordem psicológica, emocional, mas também no viés clínico, né? Físico. Então ele passa a ter toda essa constelação de sintomas que já foi expostas e há um agravamento da saúde. A gente falou também, o doutor bem explicou, né, e bem pontuou para a gente essa questão do excesso de trabalho. A partir de que momento também tem um gatilho para classificar aquela atividade como excessiva? É quando a gente passa mais de 8 horas, por exemplo, trabalhando. Após isso já é considerado um excesso de trabalho? Ou quando a gente mesmo em casa não consegue se desligar das atividades e costuma, né, responder e-mails e fazer muitas outras coisas? Como é que a gente também tenta classificar esse trabalho excessivo? Nós vivemos hoje na pós-modernidade numa condição realmente diferente. Né? Todos nós, de certa forma, somos seres multiprofissionais. É verdade. Né? Porque temos que aprender várias linguagens, né?
Até as crianças hoje, já pequenininhas, já começam a aprender a linguagem da informática. Enfim, então o mundo mudou, né? As relações mudaram. Nós ainda estamos num processo de adaptação coletiva, né, a esse novo estresse, esses novos desafios, né? Então, assim, o importante é evitar os excessos, né? Seguir Aristóteles, né? Entendeu? Porque a condição de excesso, ela aponta para uma condição de desequilíbrio. Onde houver excessos, há desequilíbrio, há desrazão, né? In medio virtus. A virtude está no meio. As nossas avós diziam, menino, nem 8, nem 80. É verdade. Né? Então, essa medida do equilíbrio, nós temos que estar muito atentos na sociedade atual. Né? Porque se eu trabalho mais, a balança vai pesar mais para um lado, no caso da minha família, né? No caso, a família vai ficar descoberta, não vai ter esse equilíbrio e você não vai ter qualidade no final das contas. Porque sem dar assistência à família, só priorizando o trabalho, vai ter cobranças também e você pode não só fazer mal a você, mas também com as pessoas que você mais ama, né, na vida, a família. Isso que você estava colocando, eu acho de suma importância, porque houve mudanças também em relação aos nossos referenciais de valores. Quando eu era pequeno, fundamental era a família, o trabalho e o lazer. Hoje em dia, aponta-se o trabalho como uma coisa fundamental, né? A família já fica no segundo plano e o lazer por último, né? Então, assim, há também uma mudança, não sei se o João Paulo concorda com isso, mas há uma mudança nesse referencial. Essa mudança, né, acontece, mas a gente vê vários problemas acontecendo por conta dessa prioridade ser invertida. Exato. Eu ainda sou um pouco mais conservador. Minha prioridade ainda é a família. Com certeza. E vai ser por muitos anos. Eu acho que eu não vou conseguir mudar isso, não. Não vale a pena, não. E é interessante que o Dr. Jorge falou, que a gente tem observado, como ele disse, além das 8 horas, as pessoas têm levado trabalho para casa. Então, é comum hoje vermos pessoas que trabalham as 8 horas, o expediente em um determinado local, e quando chegam em casa ainda levam um computador, levam um celular e ainda continuam trabalhando. E, consequentemente, a família acaba sendo negligenciada nesse sentido de investir o tempo, investir recursos emocionais, afetivos, e também os amigos acabam sendo negligenciados, atividades de lazer acabam sendo negligenciadas e ficando por último, trazendo assim uma série de repercussões negativas para o sujeito. Então vamos equilibrar essa relação. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, vamos fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Você vai agora beber um copo com água, tomar um cafezinho e aguardar, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Você que está em casa tem dúvidas sobre o assunto? Manda pra gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar seu depoimento, sua pergunta, a gente vai ler tudo aqui ao vivo e repassar para os nossos convidados que terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos responder uma primeira pergunta. Kleber Vital, de Águas Compridas, está participando aqui através do WhatsApp e quer saber o seguinte dos convidados. A despersonalização no ambiente laboral é um sinal claro da síndrome de burnout? Sim ou não? O que é que a gente poderia responder também para quem está em casa, entender essa despersonalização no ambiente laboral? O trabalhador, ele tem uma sensação de pertencimento, né, em relação àquela atividade, àquele ambiente, às pessoas, né, tem uma identidade, né? Quando o sujeito começa a entrar nesse processo de esgotamento, há um esvaziamento afetivo, emocional, em que as coisas começam a perder sentido, né? Então ele também começa a sentir-se um pouco apartado, uma certa estranheza em relação a esse pertencimento. Isso é uma despersonalização com relação ao ambiente de trabalho. E é um sinal de que algo está errado e que precisa ou mudar, né, ou modificar, ou o próprio trabalhador ter também alguma iniciativa para mudar aquela situação. É possível, Paulo? Sim, esse distanciamento, como o Dr. Jorge falou, essa questão desse distanciamento com os profissionais, mais efetivo aquele investimento, pode ser um sinal já indicativo para isso, e é importante
investir para tentar modificar essa realidade. Uhum. Ele pode fazer o que para tentar mudar essa realidade? Porque ele não pode mudar todo o ambiente, mas ele pode sugerir e agir de alguma forma que venha a mudar essa situação? É para isso que é importante o trabalho psicológico, né? Assim, eu considero a síndrome de burnout, ela provoca, do ponto de vista mental, uma reação, né? Então, é um quadro que não é propriamente uma doença, mas é uma forma de adoecimento, né? Porque, assim, o conceito de síndrome em medicina está relacionado a um conjunto de sinais e sintomas que podem ter várias etiologias, né? Pode definir várias nosologias. Então, é um primeiro conjunto de sinais e sintomas, uma constelação de sinais e sintomas, que aponta no direcionamento de um adoecimento. Por né? ansiedade, por depressão, né, doutor? E pode desencadear quadros ansiosos depressivos importantes. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que haja ajuda, porque o paciente em si, muitas vezes, ele não tem essa iniciativa. Né? Ele vivencia o sofrimento, mas não consegue decodificá-lo, e ele precisa exatamente do apoio, do atendimento psicoterápico, para que ele possa mudar hábitos, né? Certos programas mentais, né? Do que ele pensa, dos conceitos que ele tem sobre a importância do trabalho na vida dele, e isso, com certeza, é importante o acompanhamento psicológico. Quando ele chega no psicólogo, que tipo de assistência ele vai ter? Tem um tempo ali daquele processo de tratamento? Como é que a gente explica para quem está em casa como vocês tratam a síndrome de burnout? O tempo ele varia bastante, né? Então a gente não pode dizer que vai ser 1 a 3 meses, por exemplo. É algo que varia de paciente para paciente. Mas ele chegando no consultório, o que normalmente se faz? A gente psicoeduca ele em relação do que é a síndrome de burnout, quais são os sinais que ele pode identificar no dia a dia, quais são as consequências que ele vai trazer tanto na sua vida pessoal quanto profissional. A gente trabalha com ele também a resolução de problemas, então algumas situações do seu cotidiano que sejam voltadas para o trabalho, que isso é uma fonte geradora de estresse. Qual a melhor opção, qual a melhor resposta que eu posso ter, que seja eficaz para esse meio, e também modificar esses pensamentos que ele tem em relação a esse trabalho, que é disfuncional para ele, que vai acarretar como sofrimento para ele na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Investir na inteligência emocional pode ser algo preventivo a essa síndrome? Saber lidar com as próprias emoções e as emoções das pessoas que trabalham ali no dia a dia com você. Isso pode contribuir para evitar a síndrome de burnout ou para também na parte do tratamento funcionar, né? Funciona a gente falar sobre essa questão da inteligência emocional, doutor? Com certeza, né? A inteligência emocional, ela depende de vários fatores, inclusive constitucionais, né? E, sobretudo, educação, né? Sobretudo, a educação voltada também para o desenvolvimento afetivo emocional, porque muitas vezes a preocupação é com relação aos aspectos cognitivos, né? E se esquece que a criança precisa de atenção, precisa de presença dos pais, precisa de carinho, não é? A criança gosta muito de ser tratada como adulto, né? Então, assim, é preciso realmente dar atenção às nossas crianças, né? E não transferir todo esse afeto para que a escola realize isso, né? Não transferir a responsabilidade. Não tem como, né? Você substituir a atenção do pai, da mãe, da família, né? Então, eu acho muito importante, do ponto de vista emocional, você nutrir as crianças afetivamente, porque muitas das nossas crianças estão desnutridas afetivamente. E isso repercute no aprendizado, né? Porque tudo que envolve afetividade termina prejudicando o desenvolvimento cognitivo. Então, acho que a gente precisa ter mais atenção com as nossas crianças, precisamos ter mais cuidado, né? Cuidado é uma palavra que praticamente não existe hoje em dia, né? Pelo contrário, nós vemos situações de descuido, né? De descuido, de falta de preocupação, de zelo, de cuidado, né? Então, cuidado é um elemento fundamental para o desenvolvimento afetivo e emocional e para que o indivíduo possa, em cima desse desenvolvimento, construir outras fontes de desenvolvimento
como o desenvolvimento neurocognitivo. E se foca ali na base, porque essas crianças serão o futuro do nosso país. Então, se elas não estão saudáveis, vão crescer e vão trazer problemas no futuro, não é verdade, doutor Paulo? Isso, a partir do momento que não se tem esse gerenciamento de emoções já na infância, quando chegar na adolescência, no adulto jovem, no adulto tardio, no idoso, isso vai repercutir de uma forma negativa, para ele saber lidar, manejar com as situações cotidianas. É interessante porque a gente pode observar isso em algumas escolas que são consideradas em países desenvolvidos, de primeiro mundo, que já trabalham isso desde a base com as crianças. Mas também isso não tira a responsabilidade dos pais de ter todo esse investimento emocional, afetivo com as crianças dentro de casa. Ótimas explicações. Vamos trazer mais dicas, recomendações para as pessoas que têm a síndrome, né? Que já se identificaram com alguns dos sintomas que a gente falou aqui no nosso programa. Vamos trazer agora recomendações. Vou mostrar aqui na nossa tela vários tópicos e vocês vão trazer essa explicação, esse auxílio ao nosso telespectador. Primeiro ponto fala o seguinte: não use a falta de tempo como desculpa para não praticar exercícios físicos e não desfrutar também de momentos de descontração e lazer. Se você se tem esgotado, né, profissionalmente, é importante você não ter isso aqui como desculpa, a falta de tempo, e também você não priorizar, né? Não pode negligenciar os cuidados, tanto com a saúde física, fazendo atividades físicas, e também aquele momento de lazer com toda a família. Isso aqui é muito importante a gente falar, recomendar quem está em casa. Com certeza, é a questão do equilíbrio, né? Equilibrar. Há tempo para tudo, né? É verdade. E a gente tem que fazer uma ordem de prioridades, né? Com relação à saúde, a saúde vem em primeiro lugar. Porque sem a saúde, sem a vida, não existe mais nada, né? Então a gente tem que se dedicar também a esses cuidados, né? Aí entra novamente a questão do cuidado do próprio indivíduo, né? Em praticar exercícios. Os exercícios são muito importantes, né? Há pesquisas que mostram, por exemplo, que pessoas com depressão, né, que praticam exercício podem ter uma melhora em 50% dos casos. Né? É só com a prática do exercício. A gente né? libera hormônios quando se exercita, agora né, doutor? Tem a endorfina. Nós liberamos neurotransmissores e tem toda uma mudança hormonal com a prática do exercício. Né? Então é fundamental para a manutenção da saúde física e também mental. Né? E às vezes, doutor Paulo, não é nem falta de tempo. É a prioridade que você dá prioridade na sua vida. Porque quando você dá prioridade, por exemplo, ao trabalho, você vai ter tempo para executar todas as atividades. Só vai se sentir satisfeito quando concluir. Então, né, não é a questão da falta de tempo, é a prioridade que você está dando a esse tempo. Tem como dividir as 24 horas do dia. Dá para fazer muita coisa. É verdade. Tudo vai depender, como você disse, das prioridades que nós estabelecemos no nosso cotidiano. Então, se eu trabalhar às 8 horas e o restante das 8 horas, das outras horas que me sobram no dia, eu gastar com as atividades físicas, em atividades que sejam de lazer, descontração, consequentemente isso vai trazer mais benefícios para a minha saúde, tanto mental quanto física. Às vezes não é nem a quantidade do tempo, é a qualidade. Isso. Se você tem um tempo de qualidade com sua família, com toda certeza você vai ficar distante dessa síndrome, né, doutor? Com certeza. Há que se colocar também que nós vivemos um momento difícil, né? Em termos de oportunidades, de empregabilidade, né? Então, assim, nem sempre a pessoa tem opções, né? Verdade. Como se diz, diante das necessidades não há querer, não é? Então, muitas pessoas, em função da própria dificuldade, a sobrevivência se impõe, não é? E aí não é questão de escolha, o sujeito realmente às vezes tem que ter mais de um emprego para poder honrar com seus compromissos e criar sua família. Então isso tudo termina roubando, subtraindo horas importantes e que vão comprometer a saúde, porque aí o sujeito não vai ter o tempo suficiente para a dedicação ao exercício físico, ao cuidado da saúde. Vamos a outra recomendação, temos outro tópico aqui para a gente aprender mais sobre o assunto. Olha só, vamos à próxima tela, a tela na sequência fala o seguinte, vamos verificar. Avalie quanto, né, as condições de trabalho estão interferindo em sua qualidade de vida e prejudicando a sua saúde, prejudicando sua saúde física e mental também. É bom você avaliar. É fácil fazer isso, essa análise, ou não? É mais complicado? É aquilo que eu coloquei, Walter, é a questão da percepção humana em relação a si próprio. A gente não consegue se perceber muito, né? Às vezes são as pessoas
que a gente convive que dão as dicas. Olha, você está excessivo, por que você não faz outra atividade? Né? Você está muito preso ao trabalho. Às vezes a gente recebe esse tipo de colocação. Né? E prejudicar a qualidade de vida vai ter consequências no futuro, às vezes até uma consequência mais próxima, não é verdade? A gente pensa nessas consequências a longo prazo, né? Então, meu corpo ele está produzindo agora e está respondendo agora, mas como é que ele vai responder, sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos, todas essas repercussões dessa sobrecarga foram vindo nesse período todo. Vai se somatizando, né? Isso. E a conta chega. E às vezes chega pesada essa conta. Chega muito pesada, né? Sobretudo no que concerne a saúde mental. Né? A saúde mental, porque nós temos uma capacidade, né? Mas se extrapolamos, com certeza, o primeiro sinal é a ansiedade. Né? A ansiedade ela já sinaliza que algo não está bem. Né? O sujeito já começa a ficar preocupado, ansioso, com ideias negativistas com relação ao seu presente, seu futuro. Então isso pode levar ao segundo passo, que seria o adoecimento na forma dos afetos, das emoções e a depressão. Né? Essa ansiedade é muito frequente, muito presente, né, nesse momento que a gente vive, né, o cenário atual da nossa economia. Muitos trabalhadores estão ansiosos por conta do amanhã, do futuro, e quem ainda não entrou no mercado de trabalho, né, já está sofrendo também dessa ansiedade por conta da não estabilidade? É verdade, a gente observa cada vez mais essa ansiedade subindo, né? Tanto que algumas pesquisas da OMS trazem que cerca de 9,3% do Brasil tem um transtorno de ansiedade, como já foi dito até em outro programa aqui, se eu não me engano. E esse caráter antecipatório, esse desejo dessa orientação futuro, tanto profissional, quanto de uma independência econômica, quem sabe se a gente for pensar num jovem que está saindo recentemente da universidade, ou está entrando, e isso só tem interferir, tanto nessa saúde mental dele, quanto na saúde física que vai desembocar futuramente. Nós vemos muitos estudantes, né? Não só aqueles que estão se preparando para o vestibular, né? O Enem, enfim, mas nós vemos muitos estudantes na universidade, né, sofrendo já síndromes que nós poderíamos equiparar, né, a um burnout na universidade, né? Pela sobrecarga também de muitos conhecimentos, hoje para se formar um profissional, né, são muitos anos de investimento em educação, né? Até que ele se especialize, que ele adquira condições de empregabilidade, que ele esteja no mercado, né, para que ele possa ter finalmente a independência, né? Porque todo processo de educação ele só conclui quando o indivíduo adquire autonomia, né? Quando ele começa a ter condições de sustentabilidade, né? E poder andar sozinho. Então, até que ele chegue lá, são muitas frentes de batalha, né? E todo esse processo termina sendo um processo de muita exigência, de muito estresse e que termina, às vezes, descambando para adoecimento. Vamos a outra recomendação, ótimas explicações e reflexões também. A gente segue aqui para ver outra tela e explicar para você que está em casa o seguinte: é importante você avaliar a possibilidade de propor uma nova dinâmica para as atividades diárias ali e objetivos profissionais. Então você não só ser passivo daquela situação, mas também, né, propor. Tem a possibilidade de você propor uma nova dinâmica para as atividades diárias e também os objetivos profissionais. Isso aqui é muito interessante. É fácil colocar em prática isso? A pessoa que já tem a síndrome de burnout, ela vai conseguir reagir àquilo e fazer isso aqui, propor uma nova dinâmica ali para as atividades, Dr. Paulo? É bastante complicado você pensar além dessa dinâmica que você está inserido, né? Então, é uma possibilidade, sim, com certeza. Você pensar em pequenos objetivos profissionais que possam ser alcançáveis e, com isso, trazer um sentimento de uma maior satisfação profissional, consequentemente nas atividades diárias, né? Você pensar em outras possibilidades que possam servir de escape para a atividade profissional. É por isso que eu acho muito importante o que o Dr. Paulo falou no início do programa, sobre psicoeducação, né? Então, mudanças de hábitos não é fácil, né? É um desafio do próprio acompanhamento, do próprio tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, você precisa, muitas vezes, fazer até uma espécie de treinamento, né? Eu, quando era pequeno, aprendi isso logo cedo com minha mãe,
porque ela achava que a gente deveria incorporar regras através da repetição. Não é à toa que ela era educadora e psicóloga. Então, quando mandava a gente forrar a cama, a gente forrava rapidamente e saía do quarto. Ela volte para forrar a cama, porque a cama tem que ficar bem forrada, como se ninguém tivesse dormido. Isso ela fazia 2, 3, 4 vezes, supervisionava, até que hoje, quando eu saio do plantão, logo cedo, a primeira coisa que eu faço é forrar bem a minha cama. Né? Então, se tornou um hábito, são coisas que a gente tem que repetir, treinar, até que o indivíduo introjete aquele aprendizado. Ótimo exemplo, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta para falar mais e responder também a sua pergunta. Tem muita gente interagindo no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Então, fique esperto, daqui a pouquinho a gente volta e responde a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos juntos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então, pegue papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Preste muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir agora várias oportunidades. Olha só, 3 vagas para chefe de cozinha, 3 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário, são 3 vagas para chefe de cozinha. Vamos na sequência, mais oportunidades? Olha só, agora a gente confere uma vaga para carpinteiro, uma vaga. Ensino fundamental incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é a combinar. Tem mais oportunidades, vamos ver? Olha só, agora tem uma vaga para oficial de manutenção, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 2.000 e a gente lembra que essa vaga ela é exclusiva para pessoa com deficiência, uma vaga para oficial de manutenção. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são da Agência Estadual do Trabalho. O telefone de lá é o 3183 7065, 3183 7065. Mais uma vez desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue para falar mais sobre síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, a gente vai começar a repassar nesse bloco do programa as dúvidas aos nossos convidados. Tem aqui a participação do Rogério Lira. Rogério mora lá em Igaraçu. Ele disse que o assunto está relacionado diretamente às condições de trabalho dele. Ele pergunta o seguinte, agradece e está ansioso para compartilhar também as informações com os colegas. Nesse caso, né, quando ele diz pra gente que o que está sendo falado no programa está diretamente relacionado à atividade que ele exerce hoje. Já é um ponto de reconhecimento daquele ambiente que está... A gente poderia classificar esse ambiente como insalubre, doutor? Ou não? Quando está gerando, né, essa questão do esgotamento do profissional? Dois pontos são importantes, né? Porque, na verdade, a gente está falando da interação, né? De um lado, o indivíduo com suas características e do outro lado o ambiente de trabalho, né? Ou a atividade em si, né? Algumas atividades elas demandam muita responsabilidade, muitos cuidados, né? O caso, por exemplo, o policial militar na rua, né? Praticando a atribuição de segurança pública, né? Tentando manter a ordem, enfim, não é fácil, né? É um profissional sobrecarregado, muitas atribuições, muitas cobranças, né? Então, a atividade também é muito importante, né? O caso do médico, do profissional de saúde, a enfermeira, né? Que lida diariamente com as necessidades do paciente. Então, a equipe de saúde é a equipe que lida com a questão do risco de vida, né? Então, são situações muito difíceis que demandam iniciativas imediatas, né?
Então, o tipo de atividade e o ambiente é fundamental. Né? A gente poderia dizer que é mais presente essa síndrome no ambiente privado ou no ambiente público? Ou pode acontecer em todos os setores? Como é que a gente tenta explicar isso? Porque quando se fala em setor público, né, tem uma certa estabilidade. Isso pode minimizar a síndrome de burnout ou não? Eu acho que isso é muito relativo. Acho que varia de caso a caso. Mas se a gente pensar, por exemplo, em um hospital público, onde a demanda é grande, o ambiente é um pouco insalubre, por assim dizer, pode acabar gerando ou não um acréscimo para esse aparecimento desses sintomas. Então, presente nos dois, tanto no setor público como no privado, a síndrome pode aparecer e tem essas profissões, né, doutor? O médico também, ele tem uma incidência maior da síndrome, tem também o educador, o professor que lida ali com pressões, com também várias pessoas, várias metas, e isso vem a contribuir para o esgotamento. Eu acrescentaria também a continuidade, né? Essa questão do prolongamento, entendeu? Não é o sujeito estar em determinado momento ser requerido para uma situação aguda, mas é a frequência, né, a constância desse estresse prolongado, né? Inclusive porque realmente o estresse prolongado traz agravos à saúde, né? Inúmeras pesquisas mostram que em função do estresse há uma produção maior de cortisol e que a permanência desse cortisol pode inclusive gerar quadros de depressão, quadros de comprometimento de estruturas cerebrais, como o hipocampo, diminuição volumétrica do hipocampo, em função de indivíduos submetidos a situações de estresse prolongado, né? Então, essa questão do prolongamento eu acho muito importante. Temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp. A pessoa ainda não se identificou, mas fala que tinha, né, uma sobrecarga no trabalho. Sempre tive essa sobrecarga no trabalho, ficava muito ansiosa. Hoje ainda continua ansiosa mesmo pelo que ela fala aqui, sem estar trabalhando. Mas ela diz que ama a profissão que ela escolheu, ama o trabalho e quer sempre fazer mais, não consegue ficar parada, né? Porém, isso causa muita ansiedade nessa telespectadora que está participando aqui no nosso programa. É mais uma vez aquela questão do equilíbrio, doutor? Com certeza, e eu acrescentaria, né? Que bom que ela gosta daquilo que faz, né? Porque isso também é um elemento de proteção. Quando você ama o que você faz, você se dedica naturalmente, você se envolve, aquilo é prazeroso, não é? Tem dias que eu me sinto melhor ao término do dia. Depois que eu atendi todos os meus pacientes, senti que cumpri com todas as minhas missões, então eu fico feliz. Eu termino o dia, às vezes, melhor do que quando começo. Né? Então é muito importante esse envolvimento. A pergunta da Águida, que mora em Garaçu. Ela queria saber se isso que ela falou de ficar ansiosa, mesmo amando o trabalho, e querer sempre fazer alguma coisa, não ficar parada, podem ser sinais, a gente poderia classificar como sinais da síndrome de burnout ou não ainda? É interessante o que o Dr. Jorge falou, que essa questão da satisfação pessoal é considerado um fator protetor para o desempenho da profissão. Mas, como eu tinha dito antes, a questão da ansiedade, como ela é uma emoção natural, então, a partir do momento que ela não traz repercussões negativas para esse sujeito que está no ambiente de trabalho, aquilo não é considerado para ele como algo aversivo, então pode-se dizer que não. Mas se a partir do momento essa ansiedade para ela pode ser considerada uma ansiedade boa, então não necessariamente caracteriza como a síndrome em si. O aumento do nível de ansiedade, completando, Dr. Paulo, ele é sinalizador, né, de que algo não está bem, né, que há algum excesso. Né? Enquanto o sujeito está se sentindo bem, tranquilo, exercendo, focado, né, no seu trabalho, é um sinal de que as coisas estão caminhando bem. Mas quando ele começa a se sentir incomodado, perturbado, preocupado excessivamente, então já está sinalizando que é preciso ter um certo cuidado. Né? A outra pergunta, a pessoa quer saber se a síndrome de burnout só acontece no ambiente de trabalho. Só a pessoa que está trabalhando que vai sofrer a síndrome de burnout? É interessante que a gente vê que ela é voltada para o trabalho, mas existem algumas pesquisas que têm tratado a identificação de alguns sintomas, já de exaustão emocional e exaustão mental, como a gente tinha dito em estudantes de universidade. Então, é a sobrecarga constante dos estudos, das expectativas que são criadas nesse ambiente, a
proximidade com a prática profissional, se a gente for pensar a questão do estágio curricular, isso vai, se não tem um preparo tão adequado, pode já identificar, mas em si, eles não caracterizam a síndrome em si, do esgotamento profissional, mas é um sinal de alerta já para um possível desenvolvimento. E eles reforçam a questão de medidas que sejam protetivas, preventivas, para evitar que isso aconteça. Vamos aqui a mais participações, tem muita gente interagindo, muita gente gostando aqui das explicações. Tem mais elogios agora nesse momento aqui para os nossos convidados. A gente agradece ao telespectador que está atento e gostando muito do bate-papo. Sempre bom prestar esse serviço à nossa população, principalmente para tentar desmistificar algumas coisas em relação ao psiquiatra, né, doutor? Muita gente tem alguns mitos ainda, acredita em muitas coisas e às vezes isso tem, né, esbarra a chegar até um profissional que poderia auxiliar, com toda certeza, trazer qualidade de vida para essa pessoa. Com certeza, Waldson, há casos que realmente é muito importante que seja encaminhado ao psiquiatra, né? Porque o indivíduo já está com comprometimento na sua qualidade de vida, no seu estar, está em sofrimento, né? E ele precisa, às vezes, não só da parte psicológica, mas precisa, às vezes, de medicações, né, mais específicas, antidepressivos, ansiolíticos, que possam ajudar a minorar aquele sofrimento, né? E também de evitar um agravamento à saúde. Só complementaria o Dr. Jorge no seguinte, que a gente ainda tem, a nossa cultura ainda tem aquele estereótipo de que psicólogo ou psiquiatra é para cuidar de doido. Então, muitas vezes tem essa dificuldade de chegar no profissional da saúde mental para realizar uma avaliação e aí ter o melhor tratamento adequado, porque ainda tem esse estereótipo. Mas a gente observa que tem se mudado aos poucos, né, na prática cotidiana. E quando se faz um tratamento, um acompanhamento, essa pessoa que tinha síndrome de burnout, a gente pode dizer, ela é curada, ela recebe alta desse tratamento quando ela chega no estágio satisfatório? Nós temos que ver caso a caso, né? Já dizia Hipócrates, né? Na medicina não existe doenças, e sim doentes, não é? Então a gente tem que particularizar aquele caso, fazer uma avaliação completa, né? Acompanhar evolutivamente, para que a gente possa ter um resultado. Claro, nós buscamos sempre um resultado, né? Só que há casos que têm uma gravidade maior, que o indivíduo já vem com a cronicidade e já vem com comprometimentos, né? Então, esses são casos mais difíceis, mas você tendo uma boa equipe profissional que realmente esteja envolvida, né? Acredito, e com a participação da família, que é muito importante, o paciente muitas vezes tem êxito, mesmo em casos difíceis. E no caso, quando ele começa a ser acompanhado pelo especialista, ele continua naquele ambiente de trabalho que causou aquilo a ele, ou ele precisa de um certo afastamento, né, do trabalho para tratar a síndrome? Normalmente se dá o afastamento, né? Tanto que é concedido o afastamento, até em alguns casos, por benefício, por assim dizer. Mas aí, se a gente for pensar no tratamento dele, a gente tenta, com ele, construir estratégias com que ele possa manejar no estresse, caso ele não possa sair desse ambiente de trabalho, se for a única fonte de renda dele, por exemplo. Então, a gente trabalha com ele estratégias que possam ser benéficas para ele lidar com esse cotidiano dele que é considerado estressante. O Sistema Único de Saúde dá assistência às pessoas que têm a síndrome ou é só no particular? Né, através da rede, né, de assistência à saúde, particularmente o CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, podem prestar esse tipo de auxílio, né, e acompanhamento. Quando a gente fala também de afastamento do trabalho para tratar a síndrome, seria o direito à licença médica, né? Ele vai ter direito a essa licença médica para poder fazer o tratamento daquele problema. Há casos pela incapacitação, né, que o indivíduo precisa realmente ser afastado. Não tem condições, né? Porque muitas vezes o sujeito sente um esgotamento físico, um cansaço, né, uma falta de ânimo, tão grande que ele não tem a menor condição, às vezes, nem de sair de casa. Né? Então, há casos que realmente tem que haver afastamento. Tem uma pergunta interessante, a pessoa não quis identificar, mas fala que tem receio em relatar, né, o estado de saúde aos recursos humanos da empresa e sofrer alguma retaliação. Como é que eu procedo nesse caso? É a pergunta do telespectador
que não quis se identificar? A priori é sempre bom procurar um clínico, um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo ou psiquiatra, e aí constatando realmente se o indivíduo possui essa síndrome de Burnout, chegar para comunicar o RH. Mas também tem um detalhe importante que não impede que o RH não deixe de ficar atento aos seus colaboradores. Então, sempre a partir de uma avaliação interna, de satisfação do trabalho, pensar também em programas de qualidade de vida que possam favorecer esse ambiente que seja mais acolhedor, mais produtivo para o indivíduo, mas também não tira essa responsabilidade do RH, porque muitas vezes pensa que o nosso trabalho aqui é para monitorar o pessoal da empresa, mas não pensa em estratégias para lidar com isso no dia a dia. A CIPA, né, que trabalha na prevenção de acidentes de trabalho, ela pode também promover algumas ações, palestras ou algumas atividades que possam, né, falar sobre o assunto naquele ambiente e trazer uma melhor qualidade para aquele ambiente de trabalho, doutor? Com certeza, né? E os trabalhadores, de forma geral, eles gostam de atividades desse tipo, de cursos, de aperfeiçoamento, de mais conhecimento, não é? Então, assim, é preciso que as empresas estejam abertas, né? E também que elas acompanhem, né, os seus funcionários com relação às questões de saúde. Porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos das equipes, né? É preciso entender que o fazer humano implica na participação de um conjunto de pessoas, né? Todas são importantes e todas merecem atenção e cuidado. A gente fez uma pergunta aqui no começo do nosso programa, que foi a nossa enquete. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos conferir juntos agora o resultado da enquete. Muita gente participando aqui no nosso WhatsApp ainda, 992094819, respondendo também a nossa pergunta. E hoje a pergunta foi a seguinte: você se desgasta emocionalmente no ambiente de trabalho? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 71% disseram que sim, que tem um certo desgaste no ambiente de trabalho, um desgaste emocional. 29% disseram que não. A gente agradece a todo mundo que ligou, que participou. Então, se você tem esse desgaste, é importante você procurar ajuda, procurar um escape. Priorizar também sua família e o lazer. Concluo isso depois das explicações aqui dos nossos convidados, que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Aprendemos bastante sobre o tema. E eu queria agradecer agora, considerações finais, porque estamos na reta final desta edição. Dr. Jorge Arruda, ele que é psiquiatra clínico, muito obrigado por sua participação. O espaço agora fica aberto para aquele último recado. Considerações finais, doutor, fique à vontade. Eu quero agradecer aos telespectadores, ao Valso, pelo convite. É um tema extremamente importante. O mundo está cada vez mais acelerado nos processos, não só nas empresas, mas de uma forma geral. As pessoas estão assoberbadas, sem tempo. É preciso considerar, que nós falamos aqui, a importância da família, né? A família é fundamental como uma rede de proteção íntima do sujeito. As instituições, igualmente, são muito importantes, como partejadoras do indivíduo, sinalizadoras, orientadoras. Nós precisamos reforçar as nossas instituições, porque elas são muito importantes na orientação de como eu devo me pautar no meu comportamento profissional, social, familiar, né? Então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Jorge Arruda. Também queria agradecer ao doutor Paulo Gomes, ele que é psicólogo da Faculdade Pernambucana de Saúde. Muito obrigado também pela participação. Aquele último recado, considerações finais. Fique à vontade, doutor. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Agradeço a participação de todos, as perguntas que foram muito interessantes. E eu acho importante que uma coisa que ficou clara aqui, eu acho que é repensar essa nossa prática do cotidiano em relação ao trabalho. Então, entender que além do trabalho, é importante eu ter um tempo para eu me divertir, um tempo para um lazer, um tempo para desfrutar da companhia dos meus familiares, dos meus amigos, de outras pessoas que façam parte do meu ciclo social. E repensar também como eu posso transformar o meu ambiente de trabalho em algo mais prazeroso e assim eu posso obter também uma satisfação pessoal com isso. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação.
Um excelente final de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!